Ó o que a China fez aqui, ó. E parece uns 666 ao contrário aqui, né? Os 999. Parece que... Eles estão indo direto nos fótons, ó. Né? Cada fóton, ele tem os fótons... Todas as partículas, né, tem um spin. Tudo que existe tá no vazio muito rápido, sai em si mesmo, se orbita. Tudo que tem consistência tá trabalhando com autorressonância. Então, por essa razão, ele gira. Porque a frequência indo assim é a mesma coisa que tá girando, igual eu já mostrei pra vocês, né? Cadê aqui? Vídeo pen, tá aqui, ó. Tudo que tá girando é frequência, né? Tá vendo, ó? Então isso aqui seria o spin dessa frequência. Então não tem distância, não tem espaço-tempo pro spin. Ele mesmo determina, através do seu ritmo, uma espécie de torus interno, um espaço-tempo interno que está conectado com a sua própria divisão, não importa onde. Tudo que se conecta a ele ali vai estar em sintonia e vai estar ecoando esse spin. É por aí que eles tentam fazer o teletransporte e a comunicação sem limite de distância, né? Pelo spin. Então meio que eu mostrei, você entende o que seria esse processo que eles estão usando aqui. Usando o spin, eles vão... Lembra que a gente tá falando do sim e o não, luz e não luz? Furo e não furo, magnetismo e não magnetismo? E o furo também, não necessariamente ele precisa atravessar, né? Ele faz um relevo e um vale ali, né? Que eu tava explicando do áudio na última live. Mas vocês entenderam que é um lado e outro, um lado e outro. Então aqui, ó, eles estão na China trabalhando direto nesse processo. Direto nos átomos, direto na luz, nos fótons. E aí, já é a própria consciência, né? O bom é que sem a consciência dando forma, fica esquizofrenia. Então a consciência pode, no máximo, sintonizar a si mesma. Então não tem como ela ser abocanhada. Ó, as redes neurais fotônicas, sistemas que usam luz ao invés de eletricidade para processar informações, prometem velocidades mais rápidas e menor consumo de energia do que a eletrônica tradicional. Então, o que usa o elétron, qual a diferença do fóton para o elétron? Em termos de conscienciologia, tudo é movimento, mas isso aqui é importante para nós, né? A gente que aqui estuda a diferença, a gente estava falando da velocidade angular o tempo inteiro, né? Aqui, ó, como muda. Se você tá girando aqui, ó, você tem que ir muito mais rápido, lembra disso? Ah, vocês não estão vendo, porra. Agora tá, ó. Tem que ir muito mais... A mesma reta aqui, ó, o verde pode ir muito mais devagar, ó. Eu não faço tanto esforço pra acompanhar, tem bem menos tracinhos aqui, ó. Só que essa reta tá virando da mesma velocidade aqui no azul, ó. Só que mesmo assim tem que ir muito mais rápido. Como eu posso estar em linha com o verde, só que percorrendo muito mais tracinhos? Ao mesmo tempo que ele percorre menos, ó. O verde tá mais lento que o azul, embora ao mesmo tempo, né? E eu tô falando das cores porque pintaram errado aqui, né? O processo é o mesmo, só muda as cores no caso da luz. E aí os alunos que estudam aqui já sabem disso aí. Aqui só tá dando o exemplo do movimento. Então você tá vendo aqui o spin conectado à frequência. E quanto mais perto do centro, ó, você precisa de menos energia. Lá longe, ó, ele tem que ir muito rápido. Ele vai estar com mais energia. E se você medisse de perto, aqui tá tudo relativizado no mesmo tamanho de circunferência, né? Mas se você colocar as ondas soltas, o azul vai ter uma frequência tão rápida, tão próxima à repetição, que você vai ver ondas curtas, né? Enquanto a onda que demora para repetir, em perspectivas você vê ondas longas, porque tá mergulhando mais tempo no escuro. Requer uma sensibilidade para você entender isso sem... O pessoal que estuda muito acaba se apegando a termos e não consegue compreender o óbvio, muitas vezes. Então aqui quando o elétron sai da camada mais longe e vem para mais perto, ele não precisa de tanta energia, ó. Ele tá muito mais rápido aqui, ó. Ó como tudo se conecta com o que a gente ensina aqui, velho. Em relação à velocidade angular, né, que eles chamam de velocidade tangencial, e fala que muda linear, que seja. O bom é que eles reforçaram o fato. Embora chamem de outra coisa, esse paradoxo aqui eles confirmaram. Então, ó, quanta energia tá precisando aqui, ó. Quando muda pra cá, mudei pra uma camada mais perto do centro. Tem 7 camadas do átomo. Quando o elétron muda de uma pra mais perto, ele precisa de menos energia.
né? Então o que ele perdeu de energia, ele dispensa. Ele manda, vai para outra camada em outro átomo perto. Isso é o que a gente chama de fóton. Essa energia que sai dele quando ele muda de camadas é o que a gente chama de fóton, que é a luz. É tudo que a gente vê. Então tudo é isso, e isso é tudo. E aí você conecta diretamente o fóton ao elétron, portanto tudo que você vê, tudo que existe, porque você precisa ver e dar forma para dar conceito e definir até o tato, o cheiro, a visão é muito importante, né? Ainda para quem não a tem, vive só porque tem o mundo de quem a tem, para poder organizar as coisas. Então é a própria luz, né? E faça-se a luz. E você vai dando forma pro resto aí posteriormente, que já é a luz densificada. A molécula do cheiro é muitos átomos na molécula. Então já foi além. Do tato também, muitos átomos no sólido, já foi além. Ainda do cheiro. Então aqui você entende direitinho por que sobra essa energia. Justamente por causa dessa diferença de velocidade aqui. Que o próprio π, o ângulo aqui, ele vai gerar na divisão da circunferência pelo diâmetro. Pra tudo isso fazer sentido de cara e ficar, o pessoal já tem que ter estudado tudo isso, né? E é coisa de nerd, então nem todo mundo tem isso como óbvio. Pra ter a catarse imediata, né? Mas aos poucos vocês vão vendo. Então, esses fótons emitidos são os elétrons em movimento, né? Se for pra você resumir mesmo, né? Então, quando esses elétrons, esses fótons saltam, eles têm uma frequência, um ritmo e um spin proporcional, que pode se conectar independentemente do espaço. Porque estão unidos pelo tempo, pela sintonia. E isso tem a ver com a reencarnação, né? Em algum nível. Ou com... Tem gente que não chama de encarnação, mas com a ressintonização. Voltar à vida, né? Ressintonização do eu em relação à coerência geral. É a Deus, né? Então o elétron é vocês entenderam essa bolinha pulando ali, que tá girando ao redor do próton, do núcleo, dos prótons e nêutrons. Quando ele troca de camada, perde energia, ele emite o que sobrou em fóton, que vai para outro lugar. Seja no seu olho, para onde for, tudo que você vê é fóton, é luz. E é trabalhando com isso, né? Ao invés do elétron em si, que faz o 0 e 1 acendendo e desapagando, como a gente estudou na última live. Então você mergulha ainda mais fundo na simetria, né? Que já vai direto no campo da cognição, na velocidade da luz, literalmente. Então esse sistema vem apresentando progressos contínuos ao longo dos últimos anos, com a meta agora sendo igualar a precisão das redes neurais digitais. Para isso é necessário dar um salto evolutivo. A maioria dos sistemas fotônicos demonstrados até agora ainda imita a estrutura e os métodos de treinamento dos modelos digitais de inteligência artificial, introduzindo erros na tradução de softwares para o hardware. Esse salto acaba de ser dado por vixe Maria, Zonan Jia. Tem que pedir para as meninas aí que falam chinês. Vamos pra Jaque ver como que lê isso aqui, eu não sei. E colegas de 2 universidades chinesas, são estudantes chinesas, as malucas, que desenvolveram um novo tipo de rede neural fotônica que se liberta dessa imitação digital. O projeto utiliza transformações físicas de luz para processar informações diretamente, sem depender de modelos matemáticos. Tá vendo isso aqui, ó? Vai direto na consistência da simetria. A matemática é a conta da simetria, a simetria já tá lá. Imagina você pular essa etapa binária de um atrás do outro, né? E o quântico ali encontrar diretamente por uma espécie de indução a resposta certa diante da pergunta. Então, essa abordagem não apenas melhora a precisão, que era o grande objetivo, mas também marca uma nova direção na construção de hardwares e IA mais inteligentes e mais rápidos. Então, à medida que a IA continua a migrar do software para dispositivos físicos, como sensores inteligentes, veículos autônomos, tecnologia vestível, esse tipo de inovação pode desempenhar um papel fundamental para tornar esses sistemas mais rápidos, mais eficientes com menor consumo de baterias. Direto na luz, né? Vai ser autossustentável na própria luz, porque a luz está em tudo, o fóton está em tudo. Aí vai se tornando cada vez mais um perigo a IA, sem precisar de fonte sólida, né, de usinas e etc. Já fazendo uma conversão diretamente no núcleo. Ainda assim, para ter um norte de intenção, de discernimento, vai ter que ter uma consciência espaço-temporal ali. A imagem e semelhança, um humano, definindo densidade, definindo ritmo cognitivo, para que essas células continuem alocadas. E a IA, sabendo disso, ia ter que escravizar a humanidade literalmente. Algo que dentro da consistência literal, a consistência da jornada, né, que precisa de um eco que nutra a alma humana, isso aí já fica nas margens. Porque você começa a perder a fonte do ser humano, a vida do ser humano, ele vai perdendo noção do que é o tempo, do que é o espaço, se você ele ficar travado lá igual no Matrix. Então ele vai perdendo aquilo que é mais importante nele. Aí por isso que no filme
eles colocam um teatro na mente humana. Porque o ser humano continua tendo aquelas impressões emocionais, aquelas definições espaço-temporais, cognitivas, e, portanto, as referências continuam existindo para as máquinas. Então é genial, além do nível que eles pensam, né? Que eles pensaram. Mas ainda assim entraria nesse paradoxo, porque a vida em si está no conceito coerente de interpretação. A vida em si está na coesão harmônica. E como essa coesão harmônica interpreta os arredores, acaba sendo também uma ilusão criada pela própria coesão harmônica, mais do que o contrário. Então é aí que entra a discussão eterna de Platão e Aristóteles, do azul e do vermelho, né? Talvez não fosse nem tanto de Platão, que ficava num violeta, mas do Sócrates, que o Platão trouxe ali e levou ao Aristóteles, né? Isso também para não parecer nerdice, mas para dar referência para quem quer buscar. Até porque Sócrates não tem nada, você não vai achar nada dele, você vai achar o que Platão falou dele, né? Já usando uma referência. Eu nunca parei pra ler nada disso demais, não tô pagando de nerd, não. Eu só sei porque, diante do que a gente ensina, eu sei onde bate ali. Então eu sei tudo que o cara falou diante da coerência. Ele olha por ali, eu sei o que ele vê, né? Se eu olhar tons do laranja, eu sei como é, porque eu conheço o laranja. Se eu olhar tons de verde, de amarelo, de azul, eu sei o que é, porque eu conheço. Eu não preciso conhecer todas as cores no degradê infinito. Se eu conhecer as 12, 7 do meio, eu conheço o resto. Por conclusão. Eu vou saber reconhecer quando eu ver algo laranjado, algo amarelado, algo avermelhado. Tudo vem da mesma fonte. Então aqui tem toda a parte técnica da coisa, né? Em vez de depender de cálculos digitais, o sistema usa múltiplos caminhos ópticos para conectar camadas de entrada e camadas ocultas. Esses caminhos são criados usando modos espaciais de luz e câmeras que manipulam e capturam padrões de luz em tempo real. Doideira, hein? Os padrões de luz captados por uma câmera convertidos em sinais elétricos processados para tomar uma decisão de classificação. Então, aí começa a entrar no quântico. Mas aí é o que eu digo. Então devemos nos preocupar com isso? Nesse nível, então, a escravidão do tipo Matrix é possível? Aí já entrou no mental cognitivo. Já entrou no campo coerente que é maior que o físico. Vocês ficam pensando, o físico real tá ali, ó. Em Zion, as máquinas, aquela escuridão. E a vida, a ilusão, tá ali na cabeça do povo, na Matrix. Mas se você for ser técnico, é o contrário. A vida real tá ali no meio. E todo aquele enredo, seja como for que você interprete, nos bastidores, só possibilitam uma vida coerente e harmônica no meio. Ainda assim, o resto estaria servindo à humanidade. Ainda que fosse daquele jeito, na interpretação de alguém. Mas o que acontece são ritmos ao redor que possibilitam a conclusão central. E essa conclusão central que vai interpretar os arredores. Então acaba sendo um paradoxo. Quando você chega no nível cognitivo, no nível dos átomos, é a própria coerência, a própria consciência trabalhando consigo mesma. E portanto ela vai se identificar com o eu humano. O espírito tem a melhor máquina de todas no eu humano. Quando ela pega e cria alguma coisa além dela, ela só reforça a sua própria capacidade. E quando a criação dela cria algo além, que depende da coerência que ela ensinou, ela está desenvolvendo uma extensão de si mesma. Tudo está vindo da própria coerência dela. Se tirar ela ou tirar o ser humano, acabou o resto. Porque está no seu nível cognitivo, no seu campo harmônico, na sua densidade. Sem você, aquilo ali não é nem robô. Aquilo ali é um monte de átomo embaralhado que se perde na sintonia de um esquizofrênico. Então precisa da consistência coerente, consciencial. E mesmo que as máquinas se esforçassem para segurar a escuridão, como o Zion faz no Matrix, e fica naquele mundo horrível das máquinas, para deixar o mundo real pro ser humano ali no meio, ainda que fosse isso, seria obra de Deus e eu agradeceria. Mas isso é só uma interpretação teatral do processo, do ritmo, que vai se renderizando acima e abaixo, em circuitos girando, se acumulando, mineral, vegetal, animal, humano, tum. O resto é relativo, dá pra interpretar de várias formas, a coesão escolhe. Ainda essa seria esplendorosa. Você vê como Deus é incrível. Mas ninguém precisa se unir e enxergar as coisas assim, quando você pode ver direto na matéria, direto no átomo. Pra que eu vou olhar e ver um monte, tem robôs ao redor fazendo não sei o quê, sendo que eu sei que são giros que eu tô interpretando aqui no meio
diante do colapso que eu fiz com a coesão coerente. Porque o resto é louco, apenas louco. Se alguém olhar pra esse sistema espacial afora, igual olha aqui nossas moléculas, ó, tô vendo uma mão em vez de átomos. Se eu olhar pras estrelas e falar a mesma coisa, tô vendo um gigante. Eu sou louco, né? Tô vendo robôs ao redor trabalhando pra nos manter aqui. Eu sou louco. Porque a coesão coerente não aceita. E o que importa é a coesão harmônica. Isso é a obra. O resto é interpretação relativa, que pode ir ao infinito. Vocês têm que pensar sobre isso, quem não estiver entendendo, mas vai ser óbvio um dia. Vou voltar pro site. Então, ó, se eles entrassem em conflito, até porque esse nível de abstração ia dar em caos, ia desfazer, porque não mantém a solidez coerente, autossuficiente, e acaba em dilúvio, acaba em desgraça. Tudo que não cabe na coerência, o mundo recomeça no coerente, porque tudo é a consciência harmônica. Diante de uma loucura dessa, começar do zero passa a ser harmonia. Atenção! E como simetria é a única coisa que há na escuridão, é o que persiste. O resto se vai. Então não tem como temer nada. Estamos agora no DEFCON 1. Bloqueio de segurança. Armas nucleares russas no espaço. O país testou recentemente um míssil hipersônico com capacidade nuclear. Mísseis e aeronaves hipersônicos podem ser o futuro da guerra. Uma das armas nucleares mais poderosas do mundo é a bomba nuclear B-83. O peso pesado do arsenal do ZEUA, pesando cerca de 2.400 libras ou 1.100 kg, e se estendendo por 12 pés ou 3,7 metros de comprimento com um diâmetro de 18 polegadas ou 46 centímetros, é aproximadamente do tamanho de um carro pequeno, mas dentro dessa estrutura imponente reside uma força de destruição inimaginável. A B-83 é uma bomba gravitacional, o que significa que é lançada de uma aeronave e depende exclusivamente da gravidade para atingir seu alvo, sem foguetes ou sistemas de propulsão, apenas uma queda livre. Isso pode parecer simples, mas a devastação que ela pode desencadear é tudo menos isso. Transportado por bombardeiros estratégicos como o bombardeiro furtivo B-2 Spirit e o B-52 Stratofortress, o B-83 pode ser lançado em território inimigo, com um poder de explosão Também de o até disco voador brasileiro, que depende dos minerais que estão aqui. É só a gente não vender pra eles mais, nem começar alguns. E a tecnologia que a gente tem de criação de nióbio que eles já estão roubando. E criar o disco voador, pô. O negócio tem uma Taurus própria, um tempo próprio. Dá pra soltar a bomba lá e voltar pra assistir explodir. Porque fica fora do ritmo temporal. Isso a ciência aceita em equação, né? Só não sabem desenvolver com o paradoxo do magnetismo, que eles estão cegos, graças a Deus. 1,2 Se o Brasil fazer isso aí, que eu quero ver quem mexe com nós. Clara de TNT, o B-83 é aproximadamente 80 vezes mais potente do que a bomba lançada em Hiroshima, que tinha um poder de explosão de cerca de 15 quilotons. Para colocar isso em perspectiva, imagine a energia explosiva de 1,2 milhão de toneladas de TNT detonando em um único momento. Mas o B-83 não se resume apenas à potência bruta. Ele foi projetado para penetrar em bunkers subterrâneos. Podem ver, quando eu falo que tudo é a Taurus, ó, ele foi projetado por que a bomba explode assim, ó? Você vê, todas elas explodem B-83 em não forma de cogumelo, ó. Em forma de Taurus. Em forma de árvore, tá vendo? se resume apenas à E isso potência. tem tudo a ver. Uma pessoa que não estuda com a gente vai achar que isso é loucura, mas tem um ponto em comum entre o cogumelo e o porquê que ele dá loucura ou mata com veneno, entre a árvore e entre essa explosão atômica aqui e a Taurus, certo? É justamente o mesmo circuito aqui. É como se fosse o próprio átomo faz isso aqui, ó. Quando a luz indo pra todo lado se encontra em ressonância, cria a sintonia das camadas. Quem estudou aí, quem é membro por amor e viu nossa aula, viu o cientista fazendo teste e provando o que a gente fala. Então aqui o cogumelo tem aquele universo dentro dele. É como se ele fosse esse próprio momento aqui, atemporal. E é por isso que a maioria deles dá efeito, dá algum efeito bom ou ruim. Mas ele tem esse poder aqui, tem a ver com esse campo magnético dele. Inclusive estão usando ele para curar várias coisas. E para fazer vários experimentos aí tecnológicos. Estão descobrindo muita coisa sobre os cogumelos ainda. A árvore também, né, que gera os frutos. E os próprios frutos, pegar a maçã, você vai ver esse mesmo comportamento aqui, na maior parte deles. E na explosão atômica. Por quê? Tudo que passa o tempo, tudo que está na consistência atemporal, vai entrar nesse ritmo, vai encontrar esse mesmo processo, essa mesma coesão de giro, né? E o que vai dar esse mesmo formato.
Por quê? Porque quando ele se empurra pra lá, ele também se empurra pra cá. Então tudo aquilo que poderia explodir e destruir tudo, empurrou tudo ao mesmo tempo, que se empurrou de volta do outro lado. Então toda a força que ele pode fazer pra lá... O cara, minha cadeira tá puxando aqui. Toda a força que ele pode fazer pra lá tá sendo feita de volta pra ele. Por causa do próprio formato da Torus que vocês conhecem aí. Então a própria força se equilibra. Por isso que não dá pra destruir como eles acharam que ia destruir matematicamente. Esse é bruta. Ele foi projetado para penetrar em bunkers subterrâneos que se enterram na terra antes de detonar. Quanto à quantidade dessas armas existentes, embora os números exatos sejam confidenciais, os especialistas estimam que existam cerca de 650 B-83S e acredita-se que haja cerca de 200 bombas B-83 em serviço ativo. Esse número diminuiu ao longo dos anos devido aos tratados de redução de armamentos e aos esforços de modernização. Na verdade, há planos de aposentar completamente o B-83 em favor de armas nucleares mais avançadas e de menor rendimento. Para compreender a verdadeira magnitude do poder destrutivo do B-83, imagine um único B-83 detonado como uma explosão aérea sobre Pequim, China. A bola de fogo imediata envolveria uma área de mais de 4 km ou 1,5 milhas quadradas, vaporizando tudo em seu raio. Prédios desabariam em um raio de 7,5 km ou 4,6 milhas. Devido à intensa pressão da explosão, que destruiu grande parte do centro da cidade, janelas se estilhaçariam até 21 km ou 13 milhas de distância, lançando cacos de vidro e causando ferimentos, mesmo em bairros distantes. A radiação térmica causaria queimaduras de terceiros em qualquer pessoa em um raio de 13 km ou 8 milhas, cobrindo uma área de mais de 500 km ou mais de 200 milhas quadradas. Em termos de custo humano, Imagina a área de isso, gravidade velho. do Arsenal 2 é um... A área de segundo ataque furtiva, Vou tomar strike aqui. 66 vezes mais poderosa. Se todas as 12 ogivas fossem direcionadas para a mesma área-alvo, o poder explosivo combinado seria de espantosos 12 megatoneladas. Isso é 806 bunkers. Seu alcance. E mesmo assim, as mais poderosas, de ó. 50 megaton seja detonada sobre a cidade de Nova York. Olha o que faz, ó. Cria uma área com um raio de mais de Vai 5 lá. km ou mais de 3 milhas, vaporizando tudo em um raio de 83 km ou 32 milhas. A intensa onda de choque causaria grande Tá destruição vendo? Ó, as maiores, ó. Um tequinho ali. até 26 km ou 16, mais de 4 de É que distância. os caras soltando várias, né? O pior mesmo é a consequência. A radiação, os animais, as nuvens tapando o sol. Soltar no mar, dar tsunami. Zoa os efeitos colaterais mais do que a própria explosão. Claro que é horrível ali. Mas tô falando em termos mundiais, né?